A paz do Senhor, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Júlia e esse aqui é o meu canal Jesus e Júlia. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um vídeo. Mas, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito, se inscreva e já deixe o seu like, tá bom? O tema do vídeo dessa semana é lidando com pensamentos. Quero ler com vocês o versículo-chave desse vídeo, que se encontra lá no livro de Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 8, que vai nos dizer o seguinte: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém, gente? Fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo breve, mas que eu queria falar um pouquinho com vocês sobre os nossos pensamentos, né? Sobre a nossa mente, né, no geral. E a gente está o tempo todo pensando, e quantas das vezes, né, com certeza cada um de nós já passou por algum momento em nossas vidas que a gente simplesmente queria desligar a nossa mente, né, e não pensar em nada. Mas uma pena que não dá para fazer isso, né? Mas justamente por isso, por a gente não conseguir desligar a nossa mente por um instante e não pensar em nada, não pensar em problemas e não pensar em preocupações, é por isso que a gente deve controlar os nossos pensamentos. Ah, Júlia, mas tem como controlar os nossos pensamentos? De uma maneira, sim, é possível controlar os nossos pensamentos, porque o que a gente pensa vai muito do que a gente consome, ou do que a gente vê nas redes sociais, ou alguma coisa que nos influencia, ou alguma coisa que a gente viu, alguma coisa que a gente vê, alguma coisa que a gente escuta. E acredito que seja assim possível controlar os nossos pensamentos, né? Pelo menos um pouco. A gente tem que fazer a nossa parte. E a gente tem que prestar muita atenção no que a gente consome, principalmente falando, né, nas redes sociais, o que a gente vê, porque muitas coisas ficam no nosso pensamento, né, principalmente as coisas que não são de Deus, ou as coisas que nos afastam de Deus, essas que normalmente a maioria das coisas que ficam no nosso pensamento, que a gente consome com músicas, com vídeos, enfim, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a nossa mente, os nossos pensamentos, é onde o diabo ele mais nos consegue nos atingir. Na verdade, é o primeiro lugar que ele consegue nos atingir é a nossa mente. Ele começa pela nossa mente. À medida em que ele vai colocando pensamentos negativos na nossa mente, que ele vai colocando coisas ruins, à medida que ele vai colocando pecado, coisas para a gente fazer, coisas para a gente pensar, coisas ruins para a gente pensar. E é um dos lugares em nossa vida, em nosso corpo, onde ele tem o maior poder, vamos assim dizer, né? Não é poder, mas assim, onde ele nos consegue atingir de uma forma grande, porque ele vai lá, vai colocando pensamentos em nossa mente, e isso vai para o nosso coração, e a gente fica martelando aquilo o dia todo, a gente fica pensando. Então a gente tem que vigiar quanto a isso, para que ele não consiga nos dominar. E outra, quando ele atinge os nossos pensamentos e a gente dá brecha para isso, isso vai se tornando cada vez pior, porque ele vai colocando ansiedade, ele vai nos colocando medo, ele vai colocando pensamentos que não agradam ao Senhor, enfim. Então esse é uma das áreas em que a gente tem que tomar cuidado para que a gente tenha uma mente blindada. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas é importante lembrar, né? E aqui no versículo fala... ele nos dá uma lista, né, com todas as coisas em que a gente deve pensar. Se alguma coisa for verdadeira, nobre, correta, pura, amável, nisso a gente deve pensar. Será que a gente está com a nossa mente em Cristo? A nossa mente deve estar em Cristo o tempo todo. E às vezes, gente, a gente peca só pelo nosso pensamento. Às vezes a gente peca pelas coisas que a gente fica pensando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Se a gente for parar pra pensar, a nossa vida é um reflexo da nossa mente. E vice-versa também, a nossa mente é um reflexo da nossa vida. Porque a gente, antes de qualquer coisa, né, pelo menos deveria ser assim, a gente
tem que pensar antes de fazer as coisas. Ou não é isso que eu quero dizer, mas no sentido de que a gente, tipo, tudo começa na nossa mente. Antes de a gente fazer alguma coisa, antes de a gente falar alguma coisa, antes de a gente desejar alguma coisa, tudo começa pela nossa mente. Então, se a gente tiver um controle sobre a nossa mente, a gente vai ter um controle sobre a nossa vida também. Então, é basicamente isso. E a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que vigiar todos os dias para que o inimigo vai tentar de qualquer jeito, de qualquer forma, nos atingir, começando pela nossa mente. Mas se a gente estiver blindado pela palavra de Cristo, se a gente estiver com a mente em Cristo, ele não vai nos conseguir. E outra coisa também, quando a gente se enche das coisas de Deus, quando a gente se enche da palavra de Deus, quando a gente se alimenta da Bíblia, quando a gente nos reveste, quando a gente se blinda da oração, do jejum, o diabo, ele não tem poder, ele não consegue nos atingir pela nossa mente, porque a gente vai estar com a mente blindada, a gente vai estar com a mente de Cristo, com a mente em Cristo também. E é isso, se a gente estiver com a mente em Cristo, a gente vai conseguir controlar mais os nossos pensamentos, a gente vai conseguir controlar mais as nossas emoções. E como eu falei, tudo começa na nossa mente. A nossa mente dirige os nossos pensamentos, o que a gente sente, se a gente está pensando em alguma coisa ruim, a gente é dirigido por esse sentimento e começa a ansiedade, começa o medo. Então, toda a nossa vida gira em torno da nossa mente, dos nossos pensamentos. Por isso que a nossa mente, por isso que os nossos pensamentos é um campo de batalha entre o diabo tentando o tempo todo e entre o Espírito Santo de Deus falando aos nossos corações, falando ao nosso ouvido. Então a gente tem que estar alimentado pela palavra de Deus para que somente o Espírito Santo tenha um lugar em nossa mente e em nosso coração, e assim a gente não seja influenciado pelas coisas que o inimigo coloca em nossa mente. E para que, como eu já falei pra vocês, a gente peca muitas das vezes até pensando. A gente muitas das vezes não precisa nem fazer nada, mas às vezes sem querer a gente peca pelo nosso pensamento. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente ouve, com o que a gente vê, com o que a gente consome, para que isso não venha se tornar uma coisa pior, ou para que o inimigo não tenha poder sobre as nossas vidas e sobre a nossa mente. Mas fiquem com essa mensagem no coração de vocês, no coração de cada um de vocês. Espero que Deus tenha falado do coração de vocês. É uma simples mensagem, mas para lembrar que a gente deve se revestir, deve nos blindar para que o inimigo não tenha poder sobre a nossa mente e automaticamente sobre as nossas vidas também. E fiquem com essa mensagem no coração de vocês. E não se esqueçam que a gente deve estar com a mente de Cristo e a mente em Cristo todos os dias e pensar nas coisas aquilo que agrada ao Senhor. Que a gente possa ter a cada dia mais um controle sobre as nossas mentes, para que o Senhor se agrade a cada vez mais de nós, da nossa vida, tá bom? Posso fazer uma oração por você? Se puder, feche seus olhos. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais este vídeo e pela vida dessa pessoa que está me assistindo, Jesus. Oh, Jesus, eu te amo, te louvo e te agradeço, Pai. E obrigada por mais este vídeo, Jesus. Hoje falamos um pouquinho, Pai, sobre a nossa mente, Pai, sobre o nosso campo de batalha, Senhor, diário. Nos ajuda, Pai, a cada dia estar com a mente, Pai, em Ti, Pai. Guia os nossos pensamentos, Pai, guia a nossa mente, que o inimigo não tenha poder sobre a nossa mente, Pai. Mas que possamos ser guiados, Pai, que o Teu Espírito Santo possa dirigir os nossos pensamentos, o nosso agir e o nosso falar, Pai. E nos ajuda, Pai. E tira, Senhor, de nós todo pensamento que não é de Ti, Pai. Todo pensamento negativo, Pai. Todo pensamento de pecado, Pai. Que possamos estar com o Senhor todos os dias, Pai. Em nosso coração e em nossa mente. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Espero que Deus tenha falado do seu coração. Já se inscreva, compartilha, deixa seu like e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.